franqueado que tu vê que ele é muito bom na operação, mas ele não é tão bom no comercial, e tem o contrário também. Alguns acabam tendo sócios que se complementam, aí é o cenário perfeito e vão performar muito bem. Outros não têm sócios, são sozinhos, e aí a gente sabe que a gente vai ter que dar mais ênfase de um lado do que no outro. Só qual que é a vantagem da One-to-One, né? Como eu falei, a gente tem muito apoio da tecnologia. O sucesso que você espera está nas atividades que você está deixando de fazer. Então você tem que ter dedicação para parar, dedicar um tempo, mesmo que seja muito, que você imagina que seja muito tempo para fazer aquela atividade, você tem que dedicar para chegar onde você almeja, né? Não adianta. Não tem nada fácil, nada que você vai fazer vai ser fácil e vai ser rápido. Tudo vai esforço e dedicação, mas tem que dar o start inicial. É uma escada, né? É uma escada. Então sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Appcast, podcast oficial aqui do Universo App, onde discutimos sobre gestão, tecnologias, marketing, educação empresarial, que são os nossos core business aqui do Universo App. Eu sou Eduardo da Luz, CEO e fundador do Universo App, ecossistema esse que é líder em Santa Catarina em soluções para marketing e educação de marketing e vendas. E hoje temos vai ser acho que a nossa primeira entrevista com duas pessoas. Teve a da GoFi. Teve da GoFi. Então vai ser nossa segunda entrevista com duas pessoas. Então estamos pegando jeito de fazer essas entrevistas. Sejam muito bem-vindos, Vinícius e João. Vinícius, CEO eu estava na dúvida se era one-to-one ou 121. Eu vi algumas pessoas falando one-to-one e eu vi algumas pessoas falando 121 Smart Shop. E João, diretor comercial aqui da 121 Smart Shop. Então sejam muito bem-vindos. Perfeito. Obrigado, Eduardo. É um prazer estar aqui. É um prazer estar aqui, né, nesse espaço tão bonito do Universo App, né? A gente se sente muito honrado aí de estar podendo participar do Appcast, falar um pouquinho da 121 ou da One-to-One, né? A marca nasceu como One-to-One, mas agora a gente aceita que o público 121 acaba sendo mais fácil, né? Então a gente tá muito honrado aí, né? E é um prazer poder estar aqui e conversar um pouquinho sobre um pouco da nossa trajetória, né? Do que a gente conseguiu construir. Legal, sejam bem-vindos. João, diretor comercial. Exato, diretor comercial da 121 Smart Shop. Cada vez mais a gente vem migrando o linguajar da palavra para 121, para o pessoal ter mais facilidade de falar, né? A gente está no Brasil, então one-to-one acaba ficando um pouco confuso, enfim. Então, cada vez mais a gente vem falando 121. Acho que 80% do Brasil mais até não falar. Exato. Então acaba sendo natural, né, que seja mais 121 mesmo, né, e tudo certo. Legal. Então, vamos nessa, antes obviamente, a gente vai querer entrar muito na ideia de negócios, né, até porque a gente conversou já uma vez, e eu vi que vocês gostam bastante de processos, de metodologia, que coincidentemente é uma das coisas que fez, acho que vocês crescerem de forma rápida, fez com que a gente também aqui no Universo App fez com que crescesse de forma rápida, a gente se focou muito em processos, mas antes eu queria entender um pouco mais a história de vocês e eu vou só colocar uma vírgula, que nós também temos um problema com Apo. Exato. Tem, porque a leitura correta é Rapo. Rapo? Sério? É Rapo? Mas a origem correta é Apo, né? Que vem de uma história, até tem lá no meu Instagram. E é de Apo mesmo, é Apo. E a gente fala, não, mas as pessoas falam Rapo. Eu falo, cara, deixa eu falar o que quiser. Exatamente. Deixa eu falar. Uma hora, conforme a empresa ganha corpo, as coisas vão tomando ordem. Se consolida, né, de alguma forma. Aquele negócio é no andar da carruagem que as abóboras se sentam. Exatamente. A gente já escutou de tudo, né? One-to-one, 121, 171, 123. 171 é complicado, né? Mas faz parte. Tem que entrar no jogo, na brincadeira, né? E a hora que consolidar, a gente daí define. Tio do perfume. Tem alguma concorrente, não preciso falar o nome, mas tem alguma concorrente que tem um nome parecido? Seja numérico também no início? Não, nesse sentido não. Numérico não, né? Mas o Smart Shop é algo mais comum nesse mundo de mercado autônomo. O Smart Shop. E o nosso nome é 121 Smart Shop. Então o pessoal usa muito, Smart Shop que tem ali. Enfim, esse termo é utilizado bastante. Legal. Eu acho que uma introdução rápida aí, que a gente conseguir entender um pouco também, o pessoal entender um pouco de vocês, né?
como se iniciou, acho que mais começando pelo Vinícius ali, que está mais tempo na empresa. Depois a gente vai para o João. Como que se deu esse contexto? Eu acho que legal a história que tu comentou agora há pouco aqui, os bastidores, viajou para a China com 19 anos negociar e tudo mais, então dá uma contextualizada como chegou até o negócio. Não, legal. Eu acho que isso, eu e o João, a gente tem um pouco em comum, essa história, né? Mas a gente sempre acabou dando mais ênfase para a experiência profissional, né? Então, assim, eu comecei a trabalhar com 15 anos, né? Na empresa da família, mas era uma empresa pequena, poucos funcionários, então a gente acabava fazendo um pouco de tudo. E ali, acho que é um dos grandes benefícios, né? Que tu acaba conhecendo um pouquinho de cada área. Como eu bem comentei agora, eu não me considero expert em nada, mas acabo sabendo um pouco de tudo. Essa pluralidade, né, de conhecimento, ela é muito importante para a gestão de um negócio, principalmente. Então, na empresa da família, acabei tendo esses conhecimentos, né, bem diversificados em várias situações. E aí, ali eu comecei a me identificar com algumas coisas que a gente vai gostando, né? Então, tu experimenta um pouco de financeiro, experimenta um pouco de comercial, um pouco de marketing e tal. E vai se identificando. E muitos vêm pela necessidade, né? Às vezes, numa empresa pequena, tu não tem ninguém para fazer uma atividade, tu acaba abraçando. E é aquilo ali que tem que ser tocado. Então, foi onde eu adquiri boa parte do meu conhecimento inicial, né? Onde eu comecei a fazer diferença mesmo. Como era a empresa da família, então a gente tinha que se dedicar para colher esse resultado, né, diretamente, né, enfim, para a prosperidade da família. E ali eu me identifiquei muito com a parte de marketing, comercial, desenvolvimento de produto. Então, o meu desafio na época era vender um produto muito mais caro que os concorrentes tinham, e a gente tinha a desvantagem de não ter um canal de distribuição físico. Então, eu precisava passar essa imagem para os nossos clientes através do digital. Aí foi onde eu me encantei pelo marketing, né? E você sabe muito melhor do que eu, né? Que encanta mesmo. A gente, né, se apaixona, começa a se dedicar muito nisso. E o meu desafio, então, era fazer a marca, né, ter esse crescimento na época. E foi muito legal, a gente teve bastante sucesso, conseguimos, né? A gente se consolidou na época como uma marca referência no Brasil e tal. Eram produtos importados, então, né, por isso que aí dos 15 até os 19, quando eu fui para a China sozinho, já tinha bastante conhecimento, tinha já aprendido muita coisa, apesar da pouca idade. E onde eu fui para a China já desenvolver fornecedores, buscar por melhorias de produto importado, não era fabricação nossa, então a gente tinha que passar a nossa necessidade da ponta vendendo para o consumidor, para o fabricante, né? E aí fiquei na empresa, só que como eram produtos importados, em 2020 a minha família acabou parando de importar esses produtos, porque não era mais viável, até por conta ali do dólar, do preço dos fretes, na época aumentou bastante. E veio toda a questão de pandemia e tal. Aí foi onde, em 2021, né, os meus sócios atualmente, daí me convidaram para fundar a Ultione, né, ou 121, né? Então, a partir de 2021, que a minha história com a 121 começa, né, onde eles tinham ideia de fazer um mercado autônomo, porque não aguentava mais pegar fila em supermercado e tal. Foi depois da pandemia? Depois da pandemia. Durante ali, né, depois do início da pandemia, 2021. Aí começou a minha trajetória na 121, né? Legal. Contando um pouquinho da minha história e fazendo esse link aí com o início da 121. Tu chegou na 121 através de um convite. Exato. Pessoa. Exatamente, Eles já tinham, na verdade, hoje o João também é um dos sócios da 121, né? Mas na época eram 3 sócios e eles, na verdade, tinham só a ideia, né? E precisavam de alguém para tocar, na época, um projeto, né? Para desenvolver e tal, e ver a viabilidade. Só que eles precisavam de alguém para tocar porque eles já têm outros 3 negócios. Um é de comércio exterior, os outros 2 são da parte do agronegócio, né, do agro. E eles precisavam de alguém para tocar porque eles não tinham mais braço para fazer a gestão e, enfim, toda a validação de produto, desenvolvimento de produto. Então, na época deles, me convidaram lá em 2021 para fundar. Né? Então, era eu e mais 3 sócios que já tinham esses outros negócios, né? Exatamente. Então, foi mais ou menos assim que começou tudo. Legal, muito bom. E, João, como tu caiu de paraquedas no empreendedorismo, você já empreendia antes? Não, eu nunca... Contando um pouquinho da minha história também, né? Eu também comecei trabalhando em empresa familiar, meu pai tinha uma empresa, né? E como Vinícius, passei por todas as áreas, fazia um pouco da parte financeira ali, emitia nota fiscal, trabalhei muito no balcão ali, maior parte no balcão de vendas de fato, né? Então meu berço vem daí, mas também tinha um pouco que era uma parte de oficina, também botava a mão na massa lá, ajudava quem precisava,
cuidava de estoque. Automotivo. Como? Automotivo, exato. Então a gente era um distribuidor de peças para carro, então distribuía para o estado todo, basicamente, né? Colhia todas as peças ali, enfim, importava um pouco e trabalhava muito próximo de seguradoras também, então tudo quanto é peças de seguradora eram fornecidas, exato. Então a gente trabalhava nesse segmento. Então dali foi meu berço, né? Desde os 15 anos de idade, eu lembro até hoje, algo que me marcou muito foi que no meu primeiro, eu já vinha, né, e voltava para a empresa do meu pai várias vezes, antes do ensino médio, mas eu lembro que no primeiro dia de aula do primeiro ano de ensino médio foi onde eu, de fato, entrei com o pé direito na empresa e dali eu não saí mais. Então, fiquei meu ensino médio trabalhando, de fato, de manhã ia para o ensino médio, né, e de tarde ia lá trabalhar junto com o meu pai. Então, esse foi o meu início. Dali, também gostaria de uma experiência fora da empresa, né? Fora debaixo da asa do pai, a gente brinca bastante. Então eu consegui um estágio, né? Na antiga, não sei se pode falar, mas a AGMed, a AGMed, o antigo plano de saúde, né? E também não foi fácil, comecei no 0800 mesmo, atendendo telefonema lá, escutando... A raiz é comercial mesmo. Raiz, né? Raiz. Então, trabalhava no 0800 lá, era puxado, era o dia inteiro escutando coisa, ainda mais que a AGMed tomou uns rumos ali um pouco turbulentos, né? Imagina. Acabou falindo também, então eu peguei bem esse período ali. Mas eu sempre tive uma desenvoltura muito bom com a parte de relacionamento com pessoas, parte comercial, então sabia ter um jogo de cintura muito bom. Então comecei no 0800 de fato, mas conforme as coisas foram acontecendo, me tornei ali suporte dos suportes, né? Então todo mundo que atendia eu acabava dando o suporte para essas pessoas. Não parei de atender ligação, ficava por trás, né? Tive uma breve experiência, de fato, na minha área, né? Que eu sou formado em técnico em mecatrônica e hoje formado em engenharia de produção também. Eu tive uma breve experiência na minha área, eu trabalhei 3 meses ali em uma empresa e prestando suporte técnico para equipamento de eletrônica. Não era algo que eu gostava muito, mas era uma boa empresa. Fiquei 3 meses e aí surgiu a oportunidade de entrar na carreira bancária, né? Então, de fato, exerci muito o papel comercial. Comecei ali na recepção do banco mesmo, um banco de investimento. Comecei na recepção do banco e em menos de 3 anos aí eu já estava com cargo de gerente também. Então, também uma história bem engraçada que no dia que fiquei trabalhando durante 3 anos na carreira bancária, né? Cheguei ali à parte de gerente. E quando estava nessa transição, saindo de gerente assistente para gerente de fato, essa bela alma aqui que vos fala, ele me abordou, a gente se conhece desde novo, né? Desde quando eu tinha 5, 6 anos de idade. Então, na faculdade, a gente voltou a se encontrar. E quando estava nessa transição, ele me aborda e fala: João, a OneTwo está formada e o negócio funciona, tá tudo redondinho, agora eu preciso que o negócio cresça. Então foi onde ele me abordou, a gente ficou em tratativa aí durante 3 meses praticamente, né, conversando, sem definir nada. Sim. E no dia 1º de janeiro de 2023, no ano passado, 1º de janeiro de 2023, eu tomo a decisão de, então eu vou largar minha carreira de banco, a minha estabilidade que eu tenho para de fato empreender também, né, e aceitar um risco para tentar ter um retorno mais à frente. Então, abri mão da carreira bancária. Engraçado que no dia 1º de janeiro eu tomei a decisão de ir para um 2-1. E no dia 2 de janeiro, no banco, teve uma reunião. E a gerente geral, de fato, me apresentou como gerente de uma carteira específica, né? Antes eu estava estudando. Nem deu tempo de falar com ela antes, nem deu tempo. Imagina a situação. Então, quando ela apresentou, me veio aquele sorriso amarelo no rosto, de tipo, pô, era exatamente isso que eu queria, mas agora eu tenho uma surpresa, né? Praticamente isso. Então, entrei na OneTwo ali, na 2-1, em fevereiro, de fato eu comecei, e começamos a expansão, né? Então, passamos o ano inteiro passado fazendo a expansão com unidades próprias. Nesse meio tempo, a gente vê que a 1-2 ela muda muito rápido, então a cada 3 meses a gente está mudando. Nesse meio tempo do ano passado, ali, em poucos meses, a gente expandiu as unidades próprias, decidiu ir para a franquia, formatou a franquia e expandiu a franquia. Então foi muita coisa que aconteceu no passado, mas essa é a minha história e
Estamos aqui hoje conversando. Falou aqui o João, de 89 anos. Meu Deus do céu. Tenho 20, fiz 24 anos agora. Passou por alguma coisa, né? Porque pouquinho. começou cedo também, né? Exatamente. Sim. Tanto eu quanto o Vinícius, a gente começou muito cedo, então o Vinícius resumiu a história dele. Eu contei um pouquinho mais, mas Fez bastante jus ao coisa. comercial. Exatamente. Isso mesmo. Um pouquinho eu falo, né? Se deixar mais um pouco, já saca uma franquia. Brincadeira. Então, quanto que é? Então, vamos nessa. Sobre o modelo de negócio, eu acho que a gente gosta de falar muito na prática as coisas aqui. O modelo de negócio, como que ele surgiu? Eu até anotei aqui que eu estava dando uma olhada na empresa de vocês, e eu achei legal que vocês colocaram criada com o objetivo de melhorar o bem-estar e o ambiente de trabalho dos colaboradores. Eu achei nobre até, né? Foi um propósito bonito. Mas achei mais legal o propósito que vocês falaram antes ali também, que um dos starts que foi, tava na fila do mercado, odiava a fila do mercado, então vamos abrir um negócio para resolver essa dor. Então achei engraçado isso que vocês falaram, mas imagino que nasceu de algumas dores e se migrou para um propósito, né? Perfeito, exato. Assim, a One-to-One por si só, ela tem uma característica, né, que a gente passou aí mais de 1 ano e meio, quase 2 anos validando o modelo de negócio, né? Uhum. Então, quando a gente fala que surgiu de uma dor, de fato isso foi pesquisado, foi validado, foi estudado por nós antes de vir para o produto. Então é algo até contraintuitivo para a maioria das pessoas, né? E eu acredito ser o caminho correto, porque primeiro você se explora o problema que você quer resolver para depois desenvolver o produto. Pensar né? na solução. Pensar né? na solução. Então a maioria das pessoas quando quer empreender, quer começar num dos negócios, tenta pensar direto no produto. Eu vou inventar um aplicativo X, eu vou inventar um produto Y, eu vou montar alguma coisa para resolver uma solução Z. Só que a gente tem que pensar primeiro no problema. Entender qual que é o problema, qual que é quem que vai consumir, ou enfim, explorar de fato o problema que você pretende resolver. Então, a gente ficou muito tempo se dedicando nisso. Então, a gente entrevistou centenas de consumidores, dezenas de empresas e tudo mais, para entender o que a gente queria exatamente resolver com o mercado autônomo. Eu acho que o mercado autônomo era só um meio, né? Você tem várias formas de tu aplicar isso. Então, foi onde a gente descobriu que a maior dor das pessoas estava no ambiente de trabalho, né, onde não tinha nenhuma opção de alimentação perto, ou era muito caro, ou era inacessível e tal. Então o que a gente na época, depois desse estudo, a gente entendeu que a melhor forma de resolver isso é colocando uma opção dentro da empresa da pessoa. Né? Então foi onde a gente aplicou o conceito de mercado autônomo, mas para resolver um problema específico que a gente tinha investigado. Né? Então sempre assim, é comum as pessoas tentarem nos procurarem para conversar, às vezes querem iniciar algum negócio, querem expandir o seu negócio, eu sempre falo, cara, comece entendendo bem o problema. Uma vez que você entende bem o problema, sabe o que você quer resolver, sabe quem é a persona ali, o ICP e tal, enfim, até traços mesmo característicos de rotina, de processos decisivos, né? Enfim, de profissional e tal, você vai ser muito fácil conseguir desenvolver a solução. Então a gente foi muito por esse caminho com a One-to-One e hoje tudo que a gente pensa de novo produto ou de melhorar o nosso produto, a gente tenta primeiro, vai de fato na verdade, né, entender bem o problema para depois chegar com a solução. Porque assim tu economiza tempo e dinheiro, né, que acho que são as duas coisas mais valiosas que a gente tem hoje. Né? Perfeito, eu acho que tu segue bem uma linha que a gente tem aqui. A minha característica como CEO é muito CEO de produto. Então eu sempre estou muito ligado às vendas. E eu estou sempre muito ligado ao produto, ao mercado. Né? Então, tu consegue ter uma visão muito boa sobre solução e não sobre construção de produto e empurrar a goela abaixo dos clientes. Né? Exato. E isso facilita lá na venda. Né? Perfeito. Que é quando tem isso muito mais claro. O modelo de negócio de vocês, ele iniciou, que eu vi algumas versões quando eu fui dar uma olhada sobre o produto de vocês. E uma das que mais me chamou a atenção é a adaptabilidade desse produto. E uma que me chamou a atenção que eu comentei antes é a casinha. A floricultura. Tá no Google até hoje, já saiu, faz tempo e tá lá ainda. Se vocês quiserem entender o mercado inteligente, vocês vão achar uma floricultura. É verdade. Começou como uma ideia, como
conta um pouco mais sobre isso. Exato. Vou falar um pouquinho mais aqui que foi... Do que desenvolveu, depois comercial é comigo. Exatamente. Então, assim, quando os nossos sócios, eles me convidaram ali para fundar a 121, eles já tinham importado, né? Tava vindo para o Brasil. É uma greenhouse, né? Que são aquelas estufas de vidro e tal. Tem muito forte nos Estados Unidos. Que eles, em filme. Em filme, aparece bastante e tal. Porque a ideia deles era fazer esse primeiro teste com floricultura. Então, quando eu entrei, eles estavam importando isso, né? Mas basicamente era só a estrutura. Então, tinha que desenvolver as tecnologias, desenvolver a solução web ali para poder comprar as plantas e tal. Então, a gente acabou, para testar a tecnologia, para entender um pouco mais de mercado autônomo num modelo um pouco mais fácil, né? Do que já ir direto para alimentação, com volume, um giro muito maior, a gente desenvolveu a primeira floricultura 100% autônoma do mundo. E por que era 100% autônoma, que a gente chama aí do mundo, né? Porque, beleza, todo o processo de compra era autônomo, então muito parecido com o que a gente tem hoje, era uma solução web, não era um aplicativo, mas que você desbloqueava a porta, comprava, pagava tudo sozinho. Inclusive eu que desenvolvi na época no code, então aí já começa a entrar um pouquinho de uma filosofia muito grande que a gente tem na 121, que é o antes feito que perfeito, depois posso explicar um pouquinho mais, mas então já começa a entrar, né, bem no início da 121 isso. E aí a gente fez aquilo tudo para testar mesmo, né? Então a gente queria ver como é que seria a interação das pessoas com a compra autônoma. E além disso, a gente também captava energia solar para abastecer os equipamentos, então eletricidade, o sistema de irrigação das plantas, iluminação, né? Parte de televisão, parte de acesso da porta, então era com captação de energia solar. E a gente também captava a água da chuva, armazenava numa cisterna e usava para irrigar as plantas. Então era um sistema totalmente autônomo, tanto no processo de compra como na sua sustentabilidade, né? Então tinha isso muito bem... Um apego bem inovador. Né? Bem inovador. Disruptivo. Exato. Surgiu dentro do Perini Business Park, né, que fica aqui em Joinville, que é o maior parque industrial multissetorial da América Latina. Então também um ambiente propício para teste, um ambiente controlado, mas que simula muito o ecossistema de uma cidade. Então tudo que a gente podia validar, a gente aproveitou para validar nessa solução, né? Então foi o primeiro passo nosso para entender um pouco mais essa jornada, né? Legal. E sobre ter um mercado honesto ou não, a gente sofreu bastante com isso nessa questão dele, que ele era 100% autônomo. Exatamente. A floricultura ele, tinha um volume muito mais baixo do que a gente tem hoje com alimentação, né? Obviamente a alimentação é um produto de necessidade básica de todo mundo, então a gente acaba tendo um volume muito maior de vendas, de pedidos. Então é mais aflorada essa questão do mercado honesto, né? Da honestidade. Só que eu sempre tive, assim, desde o início da solução da 121, da gente desenvolver ali o produto, que a tecnologia ela tinha que funcionar para o consumidor na ponta. Então tem que funcionar para ele conseguir comprar com a maior praticidade possível. Mas para quem está operando, né, que hoje somos nossas unidades próprias, mas também os nossos franqueados, também tem que ter uma tecnologia para conseguir operacionalizar aquilo. Porque o mercado ele é autônomo para quem compra, mas tem que ter alguém abastecendo, tem que ter alguém controlando os pedidos. Então tem essa operação por trás. E a tecnologia ela tem que ajudar quem opera também. Sim. Né? Então hoje a gente utiliza muito sistema de dados, né, para avaliar diversas métricas, tudo hoje na 121 é mapeado. Tudo gera dados, né? Tudo gera dados. Hoje a gente consegue mapear todos os suspeitos, então a gente identificou uma jornada de quem levava o produto sem pagar. E hoje o nosso sistema indica os suspeitos, então fica muito mais fácil da gente controlar. Então assim, tem muita tecnologia por trás que pra faz você que está ouvindo e está pensando em pegar um Gatorade lá sem pagar. A gente está de olho, né? Legal, pô. Muito bom mesmo. E complementando, né? Então a ideia da floricultura foi o pontapé inicial para a gente testar todos os meios que a gente gostaria de utilizar para o mercado autônomo de fato, né? De alimento e bebida. Então o intuito sempre foi trabalhar com alimentos, mas não onde a gente está hoje. O objetivo era ser uma loja de rua mesmo, né? Um mercado de rua onde a pessoa conseguiria entrar, fazer suas compras, não precisaria passar por caixa nenhum, aguardar em fila nenhum, simplesmente entraria, compraria, enfim. Até o objetivo era conectar fabricante com o consumidor final, né, Vini? Esse era o intuito. Isso, exato. A gente, na época de validação ali dos problemas, entender bem, a gente conseguiu identificar algumas necessidades da indústria, de se conectar com o consumidor. Então a gente tinha algumas ideias nesse âmbito também. Mas, como eu falei, né, nosso foco sempre foi em resolver o problema.
Então a gente acabou entendendo que, né, o mais intrínseco ali nas dores das pessoas, dos consumidores, era essa questão do ambiente de trabalho, né, de melhorar o ambiente de trabalho. Então a gente acabou indo para essa linha mesmo, né? Onde está o problema é o follow the money, né, que a gente fala. Então onde está o problema é onde está normalmente a maior oportunidade de receita. Então a gente vai seguindo o caminho ali mais natural disso, né? O fluxo do dinheiro, exatamente. Legal. E tiveram essa que vocês comentaram que a ideia era lojas de rua, né? E isso eu acho engraçado porque é uma empresa super jovem e, querendo ou não, vocês já pivotaram muito, né, o produto de vocês, porque hoje o mercado de vocês com certeza não é mais de rua. Exato. Né? Exatamente. Ele é totalmente interno. Então, imagina até chegar nesse mercado interno, entender mix de produto, foi uma jornada grande, né? Exato. Como que chegaram na ideia de que o B2B seria o melhor mercado? Como que foi a definição disso? Muito vem pela validação do problema em si, né? Mas também pelas oportunidades. Então, assim, quando a gente teve a oportunidade de testar o produto da One-to-One, portado já dentro do Perini, dentro do Ágora, que é um ambiente corporativo, acabou sendo muito propenso para nós testarmos ali. Né? Então, a gente acabou testando a primeira unidade no Ágora Tech Park, que é a primeira unidade lá dentro, ela foi com a ideia, então, ainda do mercado de rua. Isso, na verdade. E também a gente queria montar um modelo reduzido de um mini mercado autônomo. E, enfim, como a gente tem a floricultura, a gente queria algo agora para alimentação. Então a gente utilizou do Ágora, que é um centro de inovação dentro do Perini, para montar a primeira unidade ali. E quando a gente montou, qual que era a nossa ideia? Não, vamos fazer um mini mercado. Antes de ir pra rua, né? Antes de ir pra rua, mas em escala reduzida. As portas. Porque, né, vamos indo aos poucos, né? Para ir testando e validando a ideia. Então a gente montou ali um mini mercado em escala reduzida mesmo. Então a gente tinha... tinha tudo que era produto de mercearia, enlatado, arroz, produto de higiene, produto de limpeza. Então era um mini mercado em escala reduzida. Só que a gente aí começou a entender, né, sobre mix de produto e tal, e a gente vê que o pessoal comprava era chocolate, barrinha, refrigerante, ou seja, produtos de consumo imediato. Sim. Então, de novo, né, a estratégia de ir seguindo dinheiro, a gente não. Entendendo esse perfil de consumo do pessoal, a gente foi convertendo todo o nosso mix para itens de consumo imediato. Então, hoje, basicamente, a One-to-One ela tem itens de consumo imediato. Né? Ali uns 5, 10% do mix a gente acaba colocando alguma coisa de café. Em hospitais que a gente atende, a gente acaba entrando com produtos de higiene para quem está internado, para atender uma demanda específica. Mas a maior parte do mix hoje é produto de consumo imediato, porque a gente entendeu, né, o que o usuário estava querendo. Então a gente mudou. E, cara, com isso a gente, só entendendo esse mix, entendendo o consumo, a gente triplicou o faturamento daquela unidade desde da inauguração com aquele mix. Então a importância da unidade própria. Sim. Então, e o faturamento da unidade em si, né? Então, essa jornada de entender muito bem essa necessidade que o consumidor tá querendo, está pedindo, ela é muito importante, né? Para isso, né, gente? Exato. Não é o que a gente quer, né? Não é o que a gente gosta de comer que a gente quer que venda. Sim. É o que o consumidor quer. Então não adianta. O Vini gosta de uma bolacha X, eu da Y, mas o que o consumidor sai, o que o consumidor compra é a bolacha Z. Ponto, acabou, não vai ter nem a tua, nem a minha, é o que ele quer, né? Sim. Então isso a gente veio moldando, adaptando desde o início da inauguração da primeira unidade. Então chegou com um X produto, a gente mudou praticamente tudo e manteve produtos de consumo imediato. E é uma dificuldade bem grande para o empreendedor, eu vejo, olhar para o cliente e não para o produto, né? E esse é o equilíbrio da ideia de ser SEO que eu falei de produto ali, mas quer dizer que tu olha para o produto, não olha para o mercado e depois construa o produto. Tanto que, por exemplo, a GoFi, a parte de educação, tudo isso aí foi por necessidade do mercado. A gente fazia uma pesquisa qualitativa, quantitativa, ali a gente viu, por exemplo, 90 e poucos % das empresas que giravam no nosso funil por mês não tinham sistemas de gestão do processo. Sim. E as que tinham reclamavam porque era muito complexo. Aí a gente entra em software, que a gente não vai falar o nome, mas que são uma bomba atômica, né? Sim. Quando tu começa a mexer. Então a gente a gente precisa de uma solução no code, simples de executar, Kanbanzinho, só que consiga deixar mais robusta com automações.
a gente foi indo nesse fluxo, que mais ou menos é o fluxo que vocês foram adaptando o produto. É o que o mercado estava pedindo. Né? Exatamente. Aí entra na ideia do marketing realmente 4.0, né? E não o Fordismo, né? Que você pode ter qualquer carro, desde que seja preto. Exatamente, exatamente. Então, mas a gente tem essa vaidade de ou construir produtos que o mercado não precisa, ou ser muito mais empolgado que propriamente o nosso produto é bom. Exato. Né? Então é um equilíbrio. E não tem problema também, né? Testar o que você acha, o que você gosta, o que gostaria que desse certo. Não tem problema. Uma política que a gente tem na 121 também é testa rápido e erra rápido, né? Então, se porventura a gente tomar a decisão de colocar um produto X ou desenvolver um novo produto Y, não tem problema. Mas desde que a gente tome a decisão rápido de saber se a gente acertou ou se a gente errou. Então, testa rápido e erra rápido. Essa é uma das políticas muito fortes que a gente tem no 121. Perfeito. Qualquer startup, eu acho que tem essa veia mais de startup, inovação. Eu acho que naturalmente, eu acho que nem é uma coisa que está escrita na parede. Eu acho que é uma coisa meio intrínseca. É intrínseca, exato. E assim, isso é que o João comentou, é bem interessante, porque isso é para tudo. Desde um produto mais complexo, mas até para tarefas simples mesmo, né? Hoje a gente tem, para as unidades próprias, a gente tem uma coordenadora de operação e ela tem essa liberdade. Às vezes ela chega com algum produto, Vini, eu quero testar essa bolachinha aqui que um fornecedor trouxe. A gente hoje né, usa algumas unidades da nossa rede para testar esses produtos. A gente tem um período de teste de 40 dias. Se performou, a gente passa para as outras unidades. Performando nas unidades, a gente passa para o franqueado. Então, tudo hoje que a gente passa para os nossos franqueados são validados por nós. Então, a gente, mesmo hoje, tendo um corpo um pouco maior e tal, a gente está sempre validando novas ideias. Né? Então, acho que assim, a gente... isso que o João falou é muito legal, né? É o testar rápido e falhar rápido. Então, assim, às vezes a tua própria estrutura aqui te permite testar uma série de coisas em tudo que é parte da empresa. Não é só no desenvolvimento de um produto super complexo, super inovador. Não, pode ser em coisas simples. Numa reunião um pouquinho diferente, num dashboard ali, vou mudar um gráfico ou outro, numa conversa de one-on-one com alguém do teu time, tu muda uma pergunta ali, cara, vai testando. Então hoje a gente usa a nossa própria rede para fazer pequenos testes, e são vários, rápidos e baratos, porque pra gente não tem grande custo, né? E conforme tu vai tomando mais corpo, esses testes vão ficando mais fáceis de fazer. Porque, por exemplo, quando a gente tinha ali 1, 2, 5 unidades, beleza, eu tinha que comprar, a minha dor de caixa era maior e tal, para eu testar um produto. Hoje o próprio fornecedor, com o nosso volume, ele chega, não, tem um produto aqui, vou te entregar X quantidade para tu testar, se performar. Então hoje pra gente tá muito mais fácil de testar certas coisas, mais barato, só que isso é algo cultural da empresa que a gente não pode deixar perder. Né? Então, assim, a gente dá essa liberdade para testar, não deu certo, faz parte, vamos tomar como aprendizado e processo, pra frente. E processo. Entra isso, eu acho que a questão do teste, sprint reduzida ali, acompanhamento mais justo e tá tudo bem. Monitoramento de métrica, assim, tem que ter o dado sempre. Eu sou um amante de processo, assim, a gente começa a entrar nesse assunto de gestão de processo. Cara, tudo na One2One é processo, tudo em software de gestão, assim e tal. Vini, eu tô com dificuldade nisso, cara. Vamos então criar um fluxo de processo. Não é burocratizar, mas é tu criar um padrão e aí com esse padrão tu consegue ter métrica e avaliar de forma melhor e controlar e escalar, né? Porque crescer muitas vezes ela é doloroso, né? Exato. Então crescer com o processo ele é muito mais fácil, assim. Se tiver, a gente vai entrar nessa parte de processo, mas antes eu queria colocar uma observação que, olha só que legal que vocês falaram sobre os testes. E no final das contas, não sei se vocês já perceberam, se vocês aumentarem ainda mais o volume de vocês, de usuários na ponta final, vocês vão virar uma empresa de validação, às vezes de design de embalagem. Exato. É algo que a gente discute, é algo que a gente discute bastante. Inclusive a gente já teve reunião com algumas empresas aí, indústrias, indústrias de fato, porque hoje tudo que a gente faz na 121 gera métricas, né? Geram dados, Sim. Tudo, exatamente tudo, desde o momento que a pessoa escaneia o QR Code da porta para abrir, até o produto que ela pega, enfim, tudo gera dados. Então a gente consegue saber exatamente se aquela pessoa levou 1 minuto para comprar uma Coca-Cola, ou se ela levou 1 minuto para comprar uma Coca-Cola e um amendoim, ou se ela compra,
vamos mudar, vamos falar Coca-Cola, vou falar um Guaraná. Se ela compra um Guaraná, se tem alguma tendência das pessoas de levarem sempre, sei lá, a mesma bolacha junto com esse Guaraná, porque isso traz para o mercado de fato, o mercado onde vende produtos, enfim, mercados grandes, para saber, pô, será que se eu não colocar então uma coluna de Guaraná aqui do lado dessa bolacha, eu não vou ter um aumento nas minhas vendas de Guaraná ou da bolacha, respectivamente? Então, através da 121 a gente consegue fazer esse teste e trazer em dados exatos. Né? Trazendo um paralelo com o mercado tradicional, né? Acho que complementando o que o João falou, hoje o mercado autônomo, e falando especificamente da 121, né? Porque o mercado autônomo existem vários modelos, o nosso modelo ele consegue ser 100% mapeado. Muitos que tem aí não, né? O modelo da 121, fazendo esse paralelo com o mercado tradicional, como o João comentou, a gente consegue mapear toda a jornada. Desde a entrada, que é quando ele escaneia a porta para abrir, até o final, que é o pagamento. Porque ele tem que baixar o aplicativo e tem que inserir alguns dados ali para fazer a compra. Então, quando tu entra num supermercado, o supermercado não consegue ter essa validação. Agora eles até estão tentando com alguns aplicativos de clube e tal, mas ainda assim, muitas métricas eles não conseguem captar 100%. E na 121 a gente consegue. Então eu consigo ver o que ele botou no carrinho, o que ele tirou, o que ele compra junto, que horário, qual que é o tempo que ele levou desde que ele abriu a porta até ele pagar, quais os meios de pagamento, o que ele compra junto, que horário. Então assim, tudo... E a gente aí começa a trabalhar os dados que a gente chama endógenos e exógenos, né? Então eu tenho os dados ali endógenos que envolvem a rotina e o processo de compra dele com a 121, com o nosso mini mercado, mas eu posso também trazer dados exógenos, né, onde eu vou cruzar isso com a temperatura, vou cruzar isso com o clima, com a região, com a geografia, com alguma festividade, com algum feriado. O setor da empresa, por exemplo. Exato. Então aí a gente começa a entrar num universo que ele tem muito valor. Né? E aí, só que isso envolve uma amostragem também. Quanto maior o volume, quanto maior o número de pessoas, como você bem comentou agora, maior a validação que esses teus números começam a ter. Exatamente. Então a gente tem algo nisso mapeado que a gente entende que um futuro da 121 às vezes está justamente nesses dados. E aí é muito propício para uma grande indústria, quero lançar um produto novo, quero mudar a embalagem, onde que eu vou testar? Testar num ambiente que eu consigo ter acesso a todas essas métricas. Né? E eu acho que além de toda a questão das métricas, você tem uma análise de uma safra de produtos ali. Porque quando tu entra no mercado, mesmo que tu aplique estratégias de trade, como tu mesmo comentou, existe muita opção, onde existe muita perca de foco. Exato. Então vocês já tem aquilo ali e é aquilo ali, que se torna um teste realmente, às vezes, de design de produto, de design de embalagem e tudo mais para saber. E quando tu pega grandes indústrias, aproveitando o gancho, tu pode utilizar, por exemplo, a 121 para abrir e estudar mercados específicos em regiões específicas. Perfeito, porque assim, esse ponto é muito legal assim, a gente também, fica né? até entusiasmado, né? Porque é algo que a gente gostaria muito, mas a gente sabe que precisa ter um volume interessante para fazer jus, né? Mas por que é legal? Porque hoje a 121 ela não está só em indústria. A gente está em universidade, em hospital, em escritório, em coworking, em indústrias também. A partir do momento que eu começo a ter esse volume e muitas unidades, a gente pode segmentar. Então, igual o João deu o exemplo ali do refrigerante, eu quero trazer uma grande indústria de refrigerante para testar. Ele pode ter a oportunidade de testar com o público que ele queira. Eu quero testar com universitários ou com jovens, então eu vou trazer as unidades, né, ou os locais ali onde tem esse público que ele quer testar. É um produto jovem, então eu não vou colocar numa indústria onde a média lá dos consumidores tem mais de 35 anos. Não, eu vou testar numa universidade onde a média dos consumidores é de 20 anos. Ou o contrário também é válido, né? Sim. Então, assim, isso é interessante, né? Então, assim, essas duas coisas que eu gosto muito e na 121 desde o começo, que é dados e processos, né? Acho que são duas das coisas que me brilham os olhos, assim, né? Vai estar na capa do YouTube, dados e processos. Já tá feito a thumbnail. Já tá escolhido. Muito bom. Mas essa parte eu não tinha parado para pensar, e agora que vocês falando me veio isso na minha cabeça. Porque se abre uma nova vertente do mercado para vocês também, né? E às vezes muito lucrativa. Porque não vai deixar de existir, por exemplo, as unidades franqueadas, as unidades próprias.
no final a expansão das unidades próprias vão dar vazão a um novo produto. Perfeito. E esse novo produto seria o produto da matriz, quem sabe, Perfeito. com produto de validação de grandes indústrias, produtos de grandes indústrias, que é muito bom. E até o próprio franqueado pode se beneficiar disso também, né? Com certeza. Porque eu vou estar utilizando as unidades dele e tal, Sim. então... Baixo custo do produto. Exatamente. Aumenta a margem. Né? A gente vai dar um lote aqui de um produto novo para testar e o franqueado pode rentabilizar isso. Então tem, assim, a gente ainda não está fazendo isso, né? Algo que a gente vislumbra aí para o futuro, mas tem uma oportunidade gigantesca. Né? E aí entram os desafios que eu acho que o João tem nas vendas, porque gosto da ideia do B2B, com as unidades próprias, eu acho que é uma forma mais rápida, principalmente na ideia no início, que é muito validação do produto, né? Até esses 4, 5 anos de empresa a gente vem estabilizando o produto. Sim. Né? Então gosto da ideia de B2B porque depende da tua força de vontade. Tecnicamente é bater e tentar vender. Mas agora vocês têm outro desafio que é o consumidor da ponta. Exatamente. B2B2C, Realmente o B2C, exatamente. Então aí como que vocês fazem nesse quesito de estratégia? Porque vocês têm a estratégia de expansão para as empresas e depois vocês têm que fomentar a saúde desse ponto de venda, desse PDV. Então hoje vocês já começaram com as estratégias de trade, ainda não, estão caminhando nisso. Exato. Hoje, falando um pouquinho do B2B primeiro, né, o nosso público é o RH das empresas, é eles que veem valor no nosso produto. Porque, como você falou, o nosso objetivo é trazer praticidade, comodidade e bem-estar para o ambiente de trabalho. Esse é o nosso foco, né? Uhum. E falando um pouquinho da minha parte comercial, é difícil levar para as empresas essa visão de praticidade, bem-estar e comodidade para levar para os colaboradores. Uhum. Porque a gente brinca, o nosso produto é um nice to have, não é um must have, que eles vão correr atrás para ter, né? Então, tá aí a certa dificuldade. Porém, o nosso modelo de negócio, ele é isento de qualquer custo para empresas com X quantidade de funcionários. Obrigado. É isento de custo para empresas com X quantidade de funcionário, de fato, né? Para a gente rentabilizar unicamente na venda de produto mesmo, para trazer lá o bem-estar para o dia a dia dos colaboradores, com preço justo, enfim, compra rápido. Eu acho que até esse ponto é uma questão de posicionamento, né? A gente sempre fala para os nossos franqueados que estão expandindo e tal, que eles têm que conseguir uma reunião com as empresas para apresentar o OneTone. A gente tem uma apresentação padrão ali e tal, a gente ensina a forma correta de mostrar o OneTone. Porque a partir do momento que a gente faz isso, se a empresa ela não tem quase resistência nenhuma em colocar a 121 dentro, né, do seu ambiente de trabalho ali. E justamente vem por um posicionamento que a gente trouxe desde o início, onde a gente não apresenta a 121 como uma lojinha dentro da empresa, mas sim como um hub de benefícios, onde a gente vai agregar com melhor bem-estar para os funcionários, com melhor ambiente de trabalho, com praticidade, com aumento de performance, com proximidade, onde o funcionário não precisa se deslocar para fora ali da empresa para comprar alguma coisa, com preços melhores. Os nossos preços hoje são muito bons, não é porque a gente oferece praticidade que a gente vai chegar com um preço absurdo, pelo contrário, sempre muito positivo quando a gente inaugura em alguma unidade, a primeira impressão. Realmente ser competitivo mesmo. Exato. Para que tenha recorrência, né? Não faz sentido vender algo caro que a pessoa vai comprar uma vez no mês, cada 15 dias. Então essa diferença entre tu ser não uma lojinha, mas sim um hub de benefícios, tu vender isso para a empresa e consequentemente para os colaboradores da empresa faz muita diferença. Então hoje, por exemplo, as empresas elas conseguem utilizar da 121 para fazer campanhas de meta ou de assiduidade, né? Quando os funcionários não faltam. Então tem empresa que deposita saldo hoje para os seus funcionários na carteira ali do nosso aplicativo para eles comprarem na 121 quando eles não faltam, ou quando batem alguma meta e tal, seja meta comercial ou meta de atendimento, qualquer que seja, ou de produção e tal. Então a gente acaba saindo, né, desse posicionamento de lojinha para um posicionamento de fato de melhorar o ambiente de trabalho, né? Então isso é muito importante, né? Então acho que assim, a expertise que a gente traz, que a gente tem nas unidades próprias, e a gente vende isso para o franqueado, né, para o investidor que entra como franqueado da 121, ele gira em torno, né, do produto, gira em torno de como vender esse produto, como operacionalizar. Então tudo isso é muito importante, né? Legal. E aí tem a questão do B2C também, que daí é a outra ponta, né? Exato. Mas nota que ele tá vendendo para nós aqui. Isso aí. Tá vendendo sem vender, né?
Eu já tô pensando como é excelente ideia de ter aqui. Tem um espaço ali. Já tem aqui. espaço. Eu acho. E a pressão começa pelos funcionários, né? Pedindo uma solução. Mas... Tu sabe que eu acho engraçado que vocês devem ter uma dificuldade, imagino eu, na minha estrita visão do mercado, que vocês implantam o produto dentro da empresa, vocês têm uma curva de consumo e depois essa curva cai. Porque a novidade deve instigar muitas pessoas dentro da empresa, então deve ter um consumo maior no início. Depois tende-se a cair. Vocês instigam isso com estratégia de mix de produto e variação ao longo do tempo. Exato. Essa é a estratégia, né? A gente cada vez mais vem aprimorando as estratégias de fomentar o consumo, mas sim, tem o pico inicial, onde o pessoal vê a novidade, depois tem uma leve queda, mas se mantém, né? se estabiliza e a tendência é sempre aumentar. O consumo nosso, a gente fala que é cauda longa. Quanto mais tempo passa, maior vai ser o consumo. E tu vai convertendo as pessoas daquela empresa. Exato. É a mesma curva que a gente traz com novas tecnologias. Tem os early adopters ali, Sim, e depois é o mesmo desenho de onda. Então quanto mais tempo passa, aquela galera que resiste no começo acaba aderindo. Sim. Obviamente, né, João, que a gente implementou algumas estratégias para antecipar essa curva. isso, exato. Exatamente. Então estratégia de cashback, de promoções e tal, a gente tenta antecipar essa curva para que já no começo mais pessoas elas tenham essa aderência ao produto, né? Mas aí entra a questão de venda, porque querendo ou não, vocês têm mix de produto vezes precificação, vezes região, vezes forma de consumo. Perfeito. Como vocês conseguem... Dados e processos. É Bem resumido. Então assim, com uma unidade é fácil tu gerir isso manualmente, né? Tu gerenciar. Mas com 30 unidades, que é o nosso caso, e já com dezenas de franqueados, já fica complexo o negócio, né? Então hoje é dados e processos. Então a gente tem, por exemplo, toda a parte de métricas, então a gente consegue hoje separar os produtos por curva A, B e C. Então é uma inteligência que a gente traz para entender os produtos de consumo. Então a gente sempre trabalha no mix nos produtos B e C, principalmente no C, tem pouco giro, então a gente vai substituindo para tentar levantar eles. E a gente ouve muito o que os consumidores nos falam. Então hoje cada compra que é feita, o consumidor tem a oportunidade de dar uma nota e deixar um comentário. Parte do success, do Customer Success. Então hoje, por exemplo, a pessoal ali da operação das unidades próprias, eles monitoram o tempo todo esses comentários, tanto os positivos quanto negativos, tanto para resolver problema, mas também muito para ficar de olho nos produtos que são indicados. E principalmente, assim, isso é algo que eu bato muito na tecla quando a gente tem reunião com a equipe, o pessoal da logística lá que abastece as unidades próprias, que quem está na ponta, né, quem está repondo essas unidades é o que tem maior contato com o consumidor. Que é quando, né, o funcionário lá vê que tem alguém repondo da Ontion com a camiseta da Ontion, vai lá pra já falar alguma coisa, pedir uma sugestão e tal. Então eu passo isso muito, aí vai uma questão de cultura, de valor da empresa também. A gente tem um dos valores, dos pilares dos valores da Ontion, é apaixonado pelo cliente. Então a gente tem muito disso, cara, né, de ouvir muito. Então é o que eu falo, né, a comunicação ela chega até vocês têm que trazer para dentro da 121, para que a gente possa ouvir, entender o que está acontecendo e mudar. Então a gente tem cases muito legais assim com mix de produtos, sabe? Legal. A gente tem case, pediram aquela rosquinha de polvilho. Aí a gente levou na reposição, que normalmente é semanal, a reposição que a gente faz. Ele nem chegou a abastecer, o pessoal da empresa, que era o produto que eles estavam pedindo, comprou tudo na hora, nem deixou tirar da cesta, tava na caixa. Aí o que a gente fez? E aí vem o cuidado, assim, não foi algo que eu pedi. O próprio pessoal da logística e tal conversaram e já levaram 5 vezes mais rosquinha de polvilho no mesmo dia. À tarde já. Porque já tinha vendido tudo para não deixar o pessoal sem. Legal. Então assim, às vezes a gente teve um outro case que a gente estava testando uma tapioquinha congelada em algumas unidades. E aí o repositor chegou numa outra unidade que a gente não estava testando, então não tinha lá para vender, e viu um funcionário da empresa consumindo uma tapioca, que não era nossa, uma outra tapioca. Aí ele chegou para nosso coordenador, viu ele comendo tapioca lá, vamos levar a tapioca que a gente tem congelada que está testando nas outras unidades, vamos levar para lá também, porque lá eles gostam de tapioca, que eu vi o cara comendo, conversei com ele e tal. Então quem está na ponta dessa operação, é muito importante trazer essa inteligência para dentro, trazer isso para a gestão, né? Trazer para a coordenação, para o líder, porque é aí que acho que está o grande ouro e a diferença. Me estendendo um pouco, né? Desculpa, mas
algo que eu trago muito pra equipe, assim, cara, a gente não quer ser o chuchu no jantar. Não sei se você já viu essa expressão, né? O chuchu é aquela comida que não fede nem cheira, né? Se tiver, tá bom, eu como, mas se não tiver, não faz falta. Então, assim, o que a One ela não nasceu pra ser é o chuchu no jantar. A gente não quer ser isso. Então, a gente quer fazer diferença na rotina das pessoas, né? A gente quer que a empresa que não tenha sinta falta, queira ter a gente, ou a empresa que tem sinta falta quando a gente sair. Então eu brinco, isso depende muito deles, né? Esse cuidado com cada empresa, tratar cada unidade como sendo diferente, ter esse cuidado, ter esse apego, entender essas necessidades da ponta, fazem muita diferença. Porque não é, de novo, não é só uma lojinha que está lá, é uma extensão dos meus desejos, né, para o funcionário no caso, é uma extensão do que eu pedi, eles trouxeram, do que eu reclamei, eles melhoraram. Então isso é muito importante, né? E isso ele vem da gestão, vem dessa consciência de cultura, vem de entender os nossos valores, né? Então isso é bem legal e na última, assim, é bem forte, algo que eu me preocupo, né, pessoalmente bastante de acontecer. E cada empresa é única, né? Cada empresa, cada colaborador que está lá dentro é único. Então a gente trabalha muito isso nas reuniões de equipe para trabalhar muito a nossa cultura de tratar bem o cliente. Por isso que um dos nossos valores é apaixonado pelo cliente. Dentro de uma empresa que tem 300 funcionários, se a gente deixar de atender alguém ou atender de forma mal, ou ele ter uma má experiência, a gente não vai mais ter 300 pessoas, a gente vai ter 299. Então se porventura a gente vir prejudicando aquela experiência ao longo do tempo, a unidade simplesmente vai deixar de existir naquele lugar, porque não vai ter pessoas para comprar. Não existe trabalho de marketing que a gente faça para de uma empresa que tem 300 funcionários vender para 350. Não existe. Então cada pessoa que está lá dentro é importante, né, para nós. Então uma das nossas linhas é a parte para o sucesso, né, é o Customer Success. Então entra a parte de gestão, a parte de marketing e vendas e a parte de Customer Success. É um dos pilares fundamentais para um 2-1 funcionar. O crescimento de vocês está muito na recorrência, né? Muito. E vai além do produto, sabe? É aquilo que eu comentei, assim, vai além de desenvolver algo complexo ou vai além do mix de produto. Por exemplo, a gente agora deliberou na última reunião, né, João? Foi bem legal, assim, uma ideia que o pessoal teve, porque a gente tem uma empresa em específico que a unidade ela fica num galpão, no refeitório, perdão, e tem mais 2 ou 3 galpões, e o pessoal quando ele tem que comprar, eles têm que passar por uma área externa. Então o que a gente identificou? Que dias de chuva, frio e tal, baixo consumo. E Joinville a gente sabe que é uma cidade que quase não chove, né? Quase não chove. Então o que a gente pensou? Vamos fazer o seguinte, vamos mandar fazer 10 guarda-chuvas da One personalizados e tal, né? Já para trazer um branding, né? Puxando um pouquinho aqui da Apple, trazer um pouco de branding aí. Muito bom. E vamos deixar disponível para esses outros galpões ali, para que o pessoal possa usar esse guarda-chuva para ir até o One nos dias de chuva. E isso foi uma dor que o pessoal da reposição trouxe para nós. Foi eles que trouxeram. Foi eles que trouxeram a necessidade e tal, e aí em conversa levantou-se a ideia de, então vamos disponibilizar guarda-chuva. Então já está sendo conversado com a empresa, a gente já mandou fazer os guarda-chuvas e vamos fazer um teste. Então acho que esse pensamento fora da caixa, isso que é inovação, né? Isso que é outro, né? A gente tem como valor inovação, por exemplo, de tecnologia, e outro valor é a coragem, né? Corajosos. Então a coragem de realmente ter implantado, testar, né? Sem medo de errar, ou se errar não tem problema, a gente volta. Pode ser que não funcione, né? É só uma ideia. Mas, né? Então acho que vai além de tu pensar só no teu produto em si, mas no entorno, né? Eu acho que para empresas mais jovens, para empresas ou que estão em processo de expansão, igual, por exemplo, as nossas, eu acho que é muito difícil, é uma linha muito tênue entre o controle e o desencorajamento das pessoas, né? Exato. Então, tu cortar uma ideia ou qualquer coisa assim pode ser um ponto bem problemático. E, por exemplo, na linha de growth que a gente entra, pode falar que 55% das coisas que a gente faz, eles dão errado. E um dos que eu vejo é entrave para as empresas crescer é justamente isso, é não entender que sim, vai dar errado, entende? Tá tudo bem. Só que, obviamente, na prática, por exemplo, nós temos 350 mil reais de custo aqui, 400 mil reais de custo todo mês. Então, é muito mais difícil errar hoje. Exato. É crucial, custa muito, né? Então, foi coisas que a gente errou em precificação, Sim. a gente errou em Clássico. padrão, né? Então, é muito custoso.
Só que eu vejo que isso é muito bom em vocês. Tem 2 pilares que vocês falaram agora, que está aqui na parede, fora. Uma inovação. Exato. E o outro que vocês falaram é coragem. Coragem, exato. Nós temos ali corajosamente, né? Aham. Só que seria corajosamente éticos, é. Coragem para se movimentar sem precisar ferir o próximo, né? Perfeito, perfeito. Então, são coisas que a gente leva muito com nós. Essa questão eu tô curioso para saber como ser, porque quando o João entrou, tinham 3 unidades. Exato, E hoje vocês têm 30 unidades. exato. Como que foi a estratégia para expansão? Venda porta a porta, prospecção ativa, relacionamento? Perfeito. A parte de prospecção, ela foi bem interessante, na verdade. Como eu vim de carreira bancária, atendia num banco de alta renda, eu tinha um certo relacionamento com alguns empresários da região. Achava que isso ia me ajudar bastante. Em algum momento. Em algum momento. De certa forma, de forma prática, na verdade, não me trouxe nenhuma empresa. Mas eu consegui criar estratégias de venda onde eu ancorava talvez o nome dessas pessoas para quem de fato eu tinha interesse Como de referência, conversar, né? como referência, como proximidade, e isso sim abriu muitas portas. É o rapport, né? A gente fala Sim, tanto de é o rapport rapport. e né, é uma técnica que a gente usou que funciona até hoje muito bem. Funciona até hoje. Mas a estratégia de venda, de fato, foi cold call. Passava o telefone e ligava de empresa em empresa. Então, inclusive, a gente tem uma metodologia muito bem definida, que a gente passa isso tudo para o franqueado. Hoje o treinamento comercial da One para os franqueados tem mais de 5 horas de duração, quase 6 horas, enfim. Cada vez mais a gente vai aprimorando e tal. Mas a gente passa toda a estratégia para eles de como eles devem fazer essa prospecção. E de fato é cold call, a gente passa a mão no telefone, liga, tenta abordar. Claro que a gente tem a melhor frase para se falar, frases que já foram testadas várias e várias vezes, centenas de vezes na verdade, e foi isso que funcionou com a gente, né? Então, ano passado, o segredo do negócio é estar na consistência. Não adianta você querer fechar com... A gente tinha o objetivo de fechar em 40 unidades até o fim do ano passado. Fim mudou um pouquinho o caminho por conta da franquia, a gente identificou que ali de fato estava a expansão, exato. Então, não adianta você ligar, quer fechar com 40 e ligar só para 40, né? Se você quer fechar com 40, você tem que ligar para umas... Para umas 500. E olha lá, porque 10% de conversão é bom, né? Exatamente. Exatamente. Então, o segredo do negócio é estar na consistência, é você manter, ligar, tentar contato com a empresa e manter o relacionamento, sempre voltar ao contato. Porque como eu falei, nosso negócio é um nice to have, então é algo que vai passando, então a gente tem que manter o contato, fazer o follow-up adequado para de fato conquistar aquele cliente, né? Então... Tu veio da melhor escola, tu era barriga no balcão, né? Pô, exatamente. Na verdade eu vendi água vendi areia no deserto, né? Consórcio no banco, meu, negócio Pra mais quem vendia complexo. título de capitalização. Título de capitalização, pô, era complexo. Tu me ligando de novo, João? Mas é algo que daí veio um pouco da minha essência, que a gente sempre desenvolveu, eu sempre tive comigo a parte de ser inovador para qualquer coisa, não só na One, mas tudo que eu fazia. Então, algo que eu aprendi em um dos eventos que aconteceu no banco, uma técnica de venda para vender consórcio era algo muito engraçado, porque no banco tinha muitas pessoas idosas que frequentavam e tal, então a gente tinha que quebrar o gelo de alguma forma, né? Então, as idosas, ou enfim, não só idosos, mas qualquer pessoa que tinha um bom relacionamento, enfim, ia no balcão lá pra ou sacar dinheiro, pra conversar, não sei o que. Eu vi que aquela pessoa tava lá, eu tinha um momento pra alcançar, chegava do lado do balcão e fazia. Aí a pessoa, o que foi? É a sorte batendo na sua porta. Aí, pô, quebrava o gelo total, eu conseguia... Cara de pau, né? Quebrava o gelo total e eu conseguia oferecer o que eu queria, ou pelo menos... aqui pra passar o pessoal. Anota, essa daí é boa. Então eu consegui quebrar o gelo e fazer com que a pessoa pelo menos me escutasse mais 5 minutos, né? Então não uso essa técnica hoje, mas diversas outras para fazer com que a empresa, que é abordada dezenas de vezes durante o dia por dezenas de empresas, que ela vê algo especial na gente e me dê de fato 5 minutos para apresentar o projeto, né? Sim. E aí entra no que o Vini falou, que é aí que a gente cria o valor, constrói ali o que a gente faz, como que a gente trabalha, a seriedade do nosso trabalho para de fato colocar uma unidade nessa empresa.
Então, Esse é um pouco clichê, né? Mas no fim das contas, uma empresa é feita de pessoas, né? Então, é relacionamento, né? É quebra-gelo, igual o João falou. Então, essas técnicas funcionam bastante. E que cada vez está ficando mais difícil, né? Porque a Cada vez mais gurizada mais difícil. nova, é um pouco mais retraída, mais fechada. Exatamente. Dificuldade com lidar com pessoas, exato. né? Fica mais atrás do computador, é uma zona de conforto maior. Exatamente. Tem uma certa dificuldade, sim. Porém, a gente tá vendo isso na prática, né, Vini, com os nossos franqueados. Não há nada que a pessoa não consiga fazer. Ela só tem que se dedicar. E seguir a nossa metodologia, né? E seguir a metodologia. Tá validado, né? Tá tem validado. caminho, né? A gente passou por muito, a gente testou muito para chegar onde a gente está hoje. Exato. Então, tudo que a gente passa pro franqueado é validado e funciona. É a única coisa que a gente não consegue fazer é pegar aqui o franqueado, vem aqui, ó, senta aqui, dedica um turno para te ficar passando ligação mesmo, porque você vai ligar para 15, 20, 19, 18 não vão te atender ou vão falar que não querem, mas 2 é o que tu precisa para conseguir alcançar aquele E é o objetivo. início, né? Hoje muita empresa que a gente falou lá atrás, volta, fecha. Muitas assim. Eu acho que tá chegando num ponto que praticamente todas que a gente conversou estão voltando e fechando, assim. É um produto, Exatamente. é um produto bom. Exatamente. E é um produto que não onera a empresa. Não, Isso pelo aí. contrário, né? Hoje a gente pega mercados, principalmente quando a gente fala de Santa Catarina ou do Sul, Joinville mesmo é pleno emprego praticamente, né? Sim. Então como é que tu faz para reter certos talentos, né? Como é que tu faz para competir com outras empresas, trazendo um melhor ambiente de trabalho? Então acho que soluções voltadas para isso acabam tendo, né, bastante valorização por parte das empresas hoje também, né? Sim. Então a gente traz isso a nosso favor. Então uma das coisas que a gente traz na apresentação é essa questão de reter talentos, de melhorar ambiente de trabalho, né, que a gente já comentou um pouco, Perfeito. mas ajuda muito nesse sentido também, né? Exato, complementando só um pouquinho na parte de vendas ali, né, dos franqueados, hoje a gente tem cases de sucesso de franqueado que a gente se orgulha muito de contar, porque foram franqueados que às vezes nunca venderam nada na vida, né? Não Nunca tinha aquele perfil não tinham ideal, um perfil perfeito, comercial, né? não tinham uma facilidade de comunicação. E através da nossa técnica, através do nosso acompanhamento, a gente fez com que um franqueado que não agendava reunião nenhuma passasse a agendar diversas reuniões, conversar com grandes empresas, Fechar contrato. e algo que eles mesmos comentavam, né? Pô, mas essa empresa aí tem 1000 funcionários, será que eles vão falar comigo? Com certeza eles vão falar contigo. Essa Tu é a falando, empresa, né? exato, essa é a tu empresa, exato. falando da maneira correta, eles vão conversar contigo. É. Então, não importa se a empresa tem 200 funcionários ou se ela tem 1000. Tem o funcionário trabalhando e que ele tem que te escutar. Tem o comprador, tem a pessoa de RH. Então, você falando da maneira correta, eles são obrigados a te escutar, porque eles estão lá trabalhando, entende? Perfeito. Então, eu tenho isso muito forte em mente. Eu quero falar com aquela empresa. Eu vou conseguir falar com aquela empresa porque eu sei que tem a pessoa responsável por aquilo. Então não tem como eu não ter um retorno. Não tem como eu mandar um e-mail e a pessoa nunca me responder. E a gestão da unidade franqueada, ela se torna mais fácil, de certa forma, porque não tem a venda do produto na unidade Exato. franqueada. É gestão, Na né? gestão. É né? gestão. Exato. Aí Aplicar Mas aí metodologia. entra fazer a questão de acompanhamento. personalidade. Vocês já chegaram a olhar para isso, porque, por exemplo, aí tu pega o efeito contrário, que geralmente a tendência é que ótimos vendedores sejam ruins com o processo, né? Então tu pega às vezes ótimos franqueados que expandem muito, mas que não cuidam muito bem da Exato, franquia. exato. Não, É esse o perfil de franqueado que a gente é o busca, perfil, né? Então assim, eu acho que isso vai muito do nosso olhar quando o franqueado entra, né? Então antes dele entrar, na verdade, já é feita uma avaliação de perfil, né? Para ver se a gente Sim. vai aceitar o franqueado ou não. Ele sendo aceito, a gente tem a parte de call de boas-vindas, onde a gente até não se limita só falando da 1, 2, 1, mas a gente tenta entender também um pouco da história do franqueado. Então, qual que é o background dele, quais são as experiências. Porque ali já a pessoa que vai ficar responsável por aquele franqueado no onboarding, depois no suporte, ele já vai saber um pouco da dedicação que vai ter que ter. Então tem o franqueado que tu vê que ele é muito bom na operação, mas ele não é tão bom no comercial, e tem o contrário também. Alguns acabam tendo sócios que se complementam, aí é o cenário perfeito e vão performar muito bem. Outros não têm sócios, são sozinhos, e aí a gente sabe que a gente vai ter que dar mais ênfase de um lado do que no outro. Só qual que é a vantagem da One-to-One, né? Como eu falei, a gente tem muito apoio da tecnologia, então assim, todo o treinamento que a gente dá tanto no comercial quanto na operação
ele é um passo a passo, é uma receita de bolo. Então é só ele seguir aquilo, tem as tecnologias da nota do amparo, então acaba facilitando muito. Ele não vai estar às escuras, né? Então, só que a gente sabe, João, a gente já sabe que o fulano, né? O fulano a gente vai ter que se dedicar um pouco mais no comercial quando a gente está maior dificuldade. Mas depois que ele segue a metodologia, que ele entende a importância, que a gente mostra, show de bola. Tem outro franqueado que é na operação, mas a gente traz para one-to-one, ele tem uma imersão, ele vai abastecer uma unidade nossa com a gente, ele vê o sistema, ele separa. Então, uma vez que ele entende essa importância, e principalmente a importância de seguir o que a gente está falando, porque ele vê toda uma operação de 30 unidades funcionando, aí ele entende e segue o que a gente fala. Então, faz que toda franqueadora tem esses dois desafios, que é a implantação das unidades, né, que é o comercial ali, e depois a operação delas. Com a gente não é diferente. Então, mais a gente vai tentando mitigar, contornar, e vai trabalhando isso de uma forma bem legal. E é um produto que ele é uma franquia barata o investimento. É barato. E assim, e algo que eu sempre gosto de falar da franquia da 121 é porque ela é uma franquia que permite que você evolua junto com o negócio. Porque você começa comprando 3 unidades da 121. O valor hoje, né, aproximado, está em 70 mil de investimento, mais ou menos. Então é barato e é tranquilo, e você não precisa de funcionário. Até 5 unidades você toca o negócio sozinho. Então você tem tempo de aprender, de se desenvolver, de entender como funciona e tal, até precisar contratar o primeiro funcionário. E também falando em investimento, tu começa investindo 70 mil mais ou menos, eu quero investir a quarta, tu aporta mais X. Quero investir aqui, então tu vai fazendo esses aportes. Hoje a gente tem franqueado que investiu para as 3 unidades e a quarta, a quinta, ele já está investindo com o próprio faturamento das outras 3. Porque ele abriu as outras 3 unidades em locais muito bons. Então assim, é um case com 3 meses já tá abrindo ali a quarta, quinta unidade, 3 meses de operação e já não está tendo que investir mais no bolso. Então assim, então isso é legal. E diferente, sim, hoje tem franquias, né? Não falando mal, cada negócio tem o seu objetivo e tal, tudo mais, né? Mas trazendo esse paralelo com o último, que às vezes tu já começa com um custo fixo muito alto e às vezes tu já começa com uma folha muito alta e às vezes com 5, 10, 15 funcionários, tem franquia que tu começa, às vezes sem experiência de gestão. Exato. Então o teu risco é muito maior. E também assim, o fato do franqueado não ter um perfil, ele não tem tempo de aprender, né? Ele inaugurou a unidade com 5, 10 funcionários, ele já tem que sair sabendo fazer gestão. E na 121 não, né? Tu tem esse tempo pra tu ter de maturidade ali. Exato. Então por isso que eu gosto de dizer que tu sempre expande junto com o negócio, né? Então isso é bem legal. E como vocês lidam, pra gente encaminhar aí pro final, vocês notaram o relógio ali, né? Passou rápido, né? O papo vai fluindo, né? E pra gente encaminhar pro final, eu vejo que assim, ó, o mercado de vocês, e obviamente é uma visão minha de fora, né? Ele é um mercado, olhando em quesitos de competitividade, existe uma questão no mercado. Se a porta de entrada ela é muito fácil, aumenta-se a concorrência muito rápido. E só que tem mercados que parece ser fácil. Perfeito. Porque existe a ponta do iceberg. Perfeito. Né? E vejo que o de vocês é muito disso. Como o nosso também. Que a ideia de, é só um freezer, um negócio ali, plotar, mete os produtos lá dentro e tenho a minha Smart Apple. Smart Apple. Tem a Smart Apple. Então, como que vocês lidam com isso? Essa conscientização? Porque, por mais... o que eu acredito que pode acontecer no consumo de vocês? O cliente vem, o franqueado, cota com vocês, pensa assim, ele vai fazer um paralelo com, 70 mil reais, eu compro 50 freezer. Né? Eu tô pensando como alguém com nível de consciência bem baixo. Sim. Né? Então logo vou testar da minha forma e vou montar a minha marca, porque eu estou sendo incentivado por várias pessoas ao redor de mim e a decisão nunca é da pessoa, é sempre de quem está ao redor. Né? Então, investe porque tu consegue e tal. Só que isso é um problema, porque isso rouba uma fatia do mercado de vocês, onde a pessoa precisa quebrar a cara primeiro e depois ela volta arrependido, né? Exato. Falando, não, agora eu quero consumir o produto de vocês. Por um lado é bom, porque volta com uma consciência muito mais alta
e notou que não é só a ponta do iceberg, o iceberg está para baixo. Exato. Então, como vocês lidam com essa questão quando vai vender a franquia? Não, perfeito. Acho que sim, tu desvendou, traduziu o nosso mercado. Assim, ele é um mercado que ele aparenta ser muito fácil, mas a operação dele é bastante complexa, né? Porque tu envolve várias questões. E eu acho que o primeiro ponto, assim, com relação ao mercado é que vai ter uma consolidação, né, Eduardo? Assim, acho que vai ter muita gente se aventurando, essas pessoas vão acabar fechando e grandes marcas bem estruturadas, com bastante... com uma boa gestão, boa operação, vão acabar pegando essas fatias desse pessoal que está se aventurando nesse meio. Isso é um fato. Tanto que a gente, na 121, a gente já entrou em várias empresas que tinham outros mercados autônomos que não deram certo. Né? E muito vai disso, porque ele parece ser fácil. Então, o que mais tem hoje de mercado autônomo são modelos que são todos abertos. Tem só uma maquininha, um leitor de código de barra. Então, ele bipa o produto e paga no cartão. Só que aí quem está operando cria-se muito problema. Por quê? Primeiro, qualquer um ali que passar e pegar algum produto, tu não vai saber quem é. Ah, tem câmera? Tem, mas como é que tu vai identificar aquela pessoa? Como é que tu vai ter o número de telefone? Né? Tu vai olhar ali 24 horas a câmera. Gravação para encontrar a pessoa roubando? Não, e mesmo que tu encontre a pessoa roubando, o que tu vai fazer? Qual que é o telefone? Qual que é o nome dela, entendeu? Vou esperar na saída da escola. Vai esperar, exato. Tu vai lá na empresa ficar procurando a cara da pessoa, né? Não tem como isso. Então esse é o primeiro ponto. Outra, tu joga fora, acho que sim, um diamante muito, muito, muito bom, que são métricas e dados. Tu não consegue ter métrica e dado nenhum de nada, porque ele só vai pegar o produto, bipar e pagar. O outro ponto é o percentual de furo. Já me ligaram hoje, né, desde ali, nessa minha trajetória da One-to-One, donos que tinham ali poucas unidades, que estavam com um percentual de 10, 15% de furo. Porque não tinham controle, não tinham sistemas, o modelo de negócio não era bem feito para isso. Né? Então, de novo, naquele ponto que a gente conversou no começo, que a tecnologia tem que funcionar para quem está operando também. Sim. Então, hoje na One-to-One, a unidade é fechada, para abrir a porta tem que ter um cadastro, daí a porta destrava. A gente tem vários sistemas inteligentes por trás que nos ajudam com suspeitos. Sim, hoje o nosso percentual de furos é menor do que 1%. O suspeitos, por exemplo, se o sistema identifica que existe um suspeito e esse suspeito vai comprar ou está junto com uma pessoa que vai comprar para abrir a geladeira e tal, o sistema ele trava a porta ou não? Não, como é que ele Tem um processo definido Exato. para a parte de cobrança. Então, quando se identifica um suspeito, a gente tem um processo definido para isso, onde uma pessoa da equipe faz todo o monitoramento de fato, né? Isso. Se identifica que houve ali a fraude, né? Ou o roubo, ou pegou o produto, bloqueia seu cadastro. Então, aquela pessoa não vai conseguir comprar E a gente novamente. tem todos os dados para cobrar. Tem Né? todos Então os tem dados. telefone, CPF, e-mail, endereço. Então a gente tem todos os dados para fazer a cobrança. Ela não consegue criar um novo cadastro, porque o CPF, a data de A nascimento... gente valida CPF, valida número de telefone, né? É o SMS, exato. Então é tudo validado. Aquela pessoa não consegue comprar de novo. Agora, se ele está acompanhado de uma outra pessoa, não... Mas é muito difícil, porque ele vai abrir uma porta só e tal. A gente colocou o nosso café aqui e a gente colocou as moedas para que as pessoas... E o Pix é grande. Nossa senhora. O que mais falta Daí na reunião do fechamento eu falei assim, ó, eu sei no coração que as pessoas esqueceram de pagar. Não foi nada ilícito, não foi Intencional. E tem uma frase que o meu tio, há muito tempo atrás, ele falou pra mim, isso ficou marcado, que ele falou assim, que eu peguei um CD, eu toco violão, eu vim pro litoral fazer faculdade de música e tal, daí eu pedi uns CDs dele emprestar, porque ele é radialista, ele tem muito CD na época, né? E eu pedi um CD pra ouvir algumas músicas. E ele pode pegar lá, chave Dudu, né? Pode pegar. Daí eu fui lá, peguei os CDs, assim, escolhi. E eu cheguei pra ele, tio, pode conferir, pode contar. Daí ele olhou pra mim assim e falou, por que contar? Daí eu falei, porque pra depois, quando eu voltar, você conferir, pra ver se tá tudo certinho, os CDs e tudo mais. Ele falou, e ele olhou pra mim e falou assim, ó, se tu começar por um CD, tu vai para onde? Nossa, ele foi pra mim Uma aula, assim, numa frase frase bem uma simples. frase. Né? Entendi. Ali eu entendi muita coisa sobre o que é meu e o que não é meu. Sim, perfeito. Então essas pequenas coisas no início me incomodavam muito mais. Sim. Hoje, infelizmente, a gente tem que entender que é uma margem de furo. Exato, exatamente. Né?
Assim, acontece, né? A gente, mesmo tendo várias formas de controle, acontece. O grande segredo está em tu mitigar isso, né? Então, ter esse número controlado. Então, hoje nossas equipes, eles têm metas para isso. A gente repassa isso para os franqueados também, né? Tem que estar dentro desse número, que é um número aceitável e tal. Uma rotina, tem que ter rotina de controle. E principalmente não deixar essa cultura se criar, né? Porque se tem alguém ali, uma maçã podre naquele meio, e ele vê que está fazendo e ninguém tá, e não está sendo cobrado por aquilo, a chance de outra maçã podre observar isso, querer fazer também, então pode começar a se criar uma cultura. Então por isso que é importante mitigar e tu conseguir identificar o quanto antes para que isso não perpetue naquele ambiente, né? Então a gente trabalha muito com isso e com rotinas. Infelizmente acontece, né? Sim. Mas tá no controle, né? Acho que esse é o segredo. E de novo, né? Dados ali, inteligência, né? É o que nos permite, e processo, né? Essa parte de processo. Era isso que eu ia complementar. De fato, o que rege tudo isso que a gente está falando para ter o controle é o processo muito bem definido. Então hoje nada que acontece, tudo que acontece dentro da One acontece através de processos previamente definidos. Né? Então tem o processo para abastecer, tem o processo para repor, tem o processo para inventário, tem o processo para cobrança, tem o processo comercial também, tem os processos de gestão também. Para nós diretores a gente tem processo também, né? Não é só para operação, mas para parte de gestão também, tudo tem, a gente trabalha com processo hoje, processo, né? E métrica, né, Vini? Com base no sistema de análise de dados desenvolvido, a gente consegue tomar as decisões de forma mais clara possível e não algo no escuro, né? E no escuro, exatamente. Legal. Então, métricas e processos. É isso que rege a 121 e isso que faz a gente conseguir dedicar esforço e tempo para outras áreas que precisam. Não precisa se preocupar com outras coisas. Perfeito. E pra gente encerrar aqui, acho que cada um vai ter uma resposta diferente, então vou fazer perguntas às pessoas. O que é essencial para ti, para o sucesso da empresa, de uma empresa? Tô olhando assim, ele vai falar Processo. Se eu puder comentar. Não, é essencial GoFi. É essencial ser um franqueado da 121 que vai aprender tudo isso, né? Cada um puxa pro seu lado. Eu quero adicionar a essa pergunta. Se tu imaginasse que todo mundo, todas as pessoas do mundo que vão abrir esse tipo de negócio, elas pudessem te ouvir agora e esse conselho fosse decisivo na abertura do negócio delas, o que tu diria baseado na pergunta? Não, perfeito. Você vai levar Se eu souber essa pergunta, né? Não, vamos lá. Acho que assim, é fácil de responder porque é uma resposta empírica, né? Então eu vou falar assim com base na experiência que eu pude ter na 121, né? Então assim, eu acho que são duas coisas. O primeiro, que a gente comentou lá no começo, é ter esse pensamento contra-intuitivo de pensar sempre primeiro em resolver um problema. Eu quero montar um negócio. Pensa primeiro num problema para depois pensar no produto. Muita gente vai direto para desenvolver um aplicativo, vai direto investir em software, já contrata programador, já importa um container não sei de onde e tal. Não. Pensa primeiro no problema que tu queres resolver para depois pensar no produto. Acho que isso é o essencial para qualquer começo. E aí, se eu puder trazer uma parte um pouco mais filosófica para o negócio, na 121 eu sempre é algo que eu trago para tudo, assim, sabe? Desde o começo, como agora, e para frente, acho que rege muito, é a filosofia do antes feito que perfeito. Né? Já não é algo tão novo, é algo comum, mas eu pude experienciar isso na prática com a 121. Assim, muitas vezes pessoas também, empreendedores, ou quem quer começar a empreender, esperam ter um produto perfeito, esperam um momento perfeito, esperam, né, os astros se alinharem para fazer alguma coisa, só que não. Acho que assim, primeiro executa, testa da forma que dá, da forma que você pode pagar, com o tempo que você tem, né? Porque se você for esperar ficar perfeito, você nunca vai tirar aquilo do papel. E com a 121 foi assim. Cara, a gente tirou a floricultura do papel com um aplicativo que eu desenvolvi no code. A gente não precisou gastar uma fortuna com um programador, por exemplo, né? A gente testa produtos com a 121 até hoje, antes feito que perfeito. A gente testa estratégias de marketing com a 121 até hoje, sem esperar o momento perfeito, sem ter o sistema perfeito, sem nada do tipo, né? Então acho que isso vai fazer também que você entenda o que está dando certo, o que não está, o que ajustar, né? E vai melhorando ao longo do caminho. Então acho que isso é uma filosofia muito forte para tudo que eu tomo de decisão hoje, né? Principalmente a parte de gestão que a gente passa para o pessoal também, é o antes feito que perfeito, né? Então assim, acho que em suma, focar no problema, entender, e assim, quando eu digo identificar o problema, não é na internet, tá?
eu quero desenvolver um produto que é, né, a minha ideia aqui é desenvolver um produto, uma solução para agências de marketing. Cara, pega 30, 50 agências de marketing, vai conversar com eles. Vai entender qual que é a dor, vai entender se faz sentido, vai entender, né, se eles colocariam grana nesse teu problema. Porque às vezes tu vai conversar, e assim, foge de amigo e de conhecido, porque amigo ele não vai querer te dizer não e tal. Sim, Né? E faz o teste, assim, beleza, fui conversar com uma agência de marketing, ela foi lá conversar com o Eduardo sobre uma solução para agência de marketing. Né? Entrevistei o Eduardo, entendi a necessidade, só fala da tua solução no final. Não, Eduardo, que eu tô pensando em desenvolver alguma coisa assim assado. Pô, que massa, Vinícius e tal. Pô, com certeza se tu tiver esse produto eu vou comprar de ti, então paga. É tanto. Entendeu? Porque Legal. a pessoa só vai estar disposta pra tu, né? Assim, claro que a gente tá levando pra um extremo, mas só vai fazer sentido mesmo, então tu vê se a pessoa realmente ia comprar aquilo de ti, se é um problema que ela tem mesmo, se ela estiver disposta a pagar naquele momento por a tua solução. Sim. Senão ela tá sendo só um amigo, ele ia maquiando às vezes alguma coisa que nem é tanto assim, né? Então acho que essa questão do problema e na hora de executar, pô, vai no antes feito que perfeito, que E sempre levar primeiro, ouvir e depois levar o produto, né? Porque senão o produto contamina a ideia, posição, exato, né? exatamente, Pessoal. perfeito. Exato. E complementando o que o Vinícius falou, né, saindo da parte de produto e desenvolvimento, identificar o problema, eu acho que é fundamental ter, depois disso, são pessoas e dedicação, né? A empresa ela não é feita apenas do produto, ela é feita de pessoas, então é fundamental que você tenha boas pessoas te acompanhando para fazer tudo dar certo, né? O Vini foi acompanhado de pessoas extremamente boas, que é o Pedro, o Eduardo e o Gabriel, que são nossos sócios hoje na 121, que eles, mesmo com outros negócios, colocaram a mão na massa e fizeram o negócio acontecer junto com o Vinícius. Então, após isso, fazemos questão de comentar, né? Apesar de eu ter entrado depois do início da empresa, inclusive depois dessa pessoa, mas ter pessoas próximas extremamente boas, como a nossa coordenadora de operação hoje, né? Ela foi bióloga na parte de plantas quando Estagiária, a gente tinha né, da floricultura. floricultura. E hoje ela virou coordenadora das nossas operações próprias. Então ela que gere todas as nossas quase 30 unidades, né? Então essa é um exemplo de pessoa boa para ter do lado. Modéstia à parte falando, mas eu e o Vini a gente conhece há muito tempo também, então eu vim acompanhando a 121 desde o crescimento, apesar de estar de longe, mas a gente era bem próximo. Sim. E quando chegou a oportunidade de fazer escalar o produto, o Vini fez questão de me chamar também. Eu passei por um processo de avaliação para depois eu ser aceito no quadro societário, então pessoas são a parte fundamental para fazer a empresa crescer. Dividir para multiplicar. Dividir para multiplicar, exato. E complementando isso é a dedicação. Não adianta ter pessoas se ninguém for dedicado, né? Então a dedicação é fundamental para fazer o negócio acontecer. Então, ao meu ver, né, o sucesso que você espera está nas atividades que você está deixando de fazer. Então você tem que ter dedicação para parar, dedicar um tempo, mesmo que seja muito, que você imagina que seja muito tempo para fazer aquela atividade, você tem que dedicar para chegar onde você almeja, né? Não adianta. Não tem nada fácil, nada que você vai fazer vai ser fácil e vai ser rápido. Tudo vai esforço e dedicação, mas tem que dar o start inicial. É uma escada, né? É uma escada. Então não adianta você subir 10 degraus de uma vez só. Você tem que subir um de cada vez para conseguir alcançar o sucesso. Eu acho que trabalhar bem é difícil, né? Exato. Trabalhar bem dói, Exato. mas trabalhar bem com constância dói muito mais, né? Então, pequenos rituais eu acho que manda mais do que qualquer outra coisa. Pequenos rituais com foco, né? Com foco, exato. Porque Exatamente. senão às vezes tu foca em pequenos rituais que não trazem impacto financeiro para a empresa. Exatamente. Aí tudo só vira festa, né? Exato. Então, gente, agradecer o bate-papo aí com vocês. Muito obrigado por terem aceitado. Passamos como... Vocês notaram que a gente não seguiu o roteiro. Foi tomando rumos, forma, mas é assim que é bom, né? Mas tu sabe que o Lucas, a Luana ali que cuidam dessa parte, eles mandam os roteiros até para deixar as pessoas mais tranquilas e tudo mais. Mas é padrão, assim, eu acho que poucas as pessoas acabam indo pelo roteiro. Talvez. Precisou realmente. Que vai pelo roteiro, então naturalmente vocês são empreendedores natos, né? Dá pra ver isso na veia. Então, gosto de ver assim, mas o BZ, né? O brilho nos olhos.
Então, acho isso muito legal. Eu acho legal a ideia de como as empresas hoje que têm sucesso têm características muito parecidas. Eu acho que as empresas com mais tempo de mercado, que a gente atende essas empresas com mais tempo de mercado, tem muito para aprender, como nós temos para aprender com elas, sobre trabalho duro, sobre tirar a bunda da cadeira, sobre ir para campo, sobre... Eles também têm muito a aprender com a gente, principalmente nesse quesito de inovação, de entender que o erro faz parte, de velocidade de teste e tudo mais. Então foi um prazer aqui ter vocês conosco. A gente que agradece, né, de novo a oportunidade, foi muito legal, né, um bate-papo muito, muito legal aí pra gente, né, então obrigado, João, pela oportunidade. O Eduardo, né, o Lucas, a Amanda também, né, que participou do convite aí, então muito obrigado. É uma honra estar aqui presente, falando um pouquinho da nossa empresa. A gente tem muito orgulho de comentar também, né, deu muito trabalho para chegar onde está hoje, então qualquer momento que a gente tiver para poder contar um pouquinho... E ajudar outras pessoas também, né, às vezes a gente acaba vivendo numa bolha ali, mas a gente... pode ter a oportunidade de ajudar, dar algumas dicas, né? Melhor aprender com o erro dos outros, né? Do que quebrando tem espaço no mercado, e eu acho que a nossa região aqui ela é muito boa, que é muito estável. Né? Exato. Não é a que mais cresce no Brasil, mas é a mais estável. Exato. Santa Catarina, no caso. Então a gente tem muito aí para crescer, para explorar e para trocar conhecimento com outras pessoas. Perfeito. Então, muito obrigado novamente. Obrigado, e assim... nós encerramos mais um ApoCast, número que eu não falei, 36. Até o próximo. Valeu!